O medo enfraquece a pessoa. O medo é como você receber um choque. Sabe aquele nervo que nós temos no joelho, nos joelhos, que quando você vê isso, lembra nos desenhos animados, pegava-se um martelinho, né? Quando o médico pega um martelinho, dá uma marteladinha no joelho e a perna se move sozinha? Pois é, tem um nervo assim no joelho, tem um nervo assim no cotovelo, nos nossos cotovelos. Há um nervo e há partes do nosso corpo que, quando a gente pressiona ou dá um golpe, o corpo todo se desconjunta. O corpo todo se enfraquece por causa daquele nervo, ou seja, o corpo todo cede. Não importa a posição que você esteja, o corpo cede, o corpo se submete àquele nervo por causa do impacto que ele tem sobre todo o corpo. Assim é o medo, mas para o espírito, para a alma, para a mente da pessoa. Quando a pessoa cede ao medo, quando ela permite que o medo cresça dentro dela, então toda a sua vida é enfraquecida por ele. Ela se curva diante dele e passa a tomar atitudes movida por este medo. Vou dar um exemplo. A pessoa que está com medo de ser traída, ela está com medo, tem alguma suspeita, alguém chegou para ela, uma amiga chegou para a esposa e falou assim: "Olha, amiga, fica de olho no teu marido, se eu fosse você, eu ficava de olho no teu marido, não gostei do jeito que ele olhou para aquela mulher que passou ali." Pronto. Aquilo ali, se a esposa estiver aberta à dúvida, à insegurança, então só esta palavra já vai gerar um medo nela de ser traída pelo marido. O que ela vai fazer agora, se esse medo ficar plantado dentro dela? Esse medo vai crescer e ela então vai ficar agora mais consciente de para onde o marido está olhando. Então, qualquer desviozinho de 5 graus, ela... Você está olhando para quem? Por que você está olhando para aquela mulher? Ah, você gosta de loira? Desculpa, mas é engraçado. É trágico, mas é cômico, né? Como a maioria das tragédias, você pode encontrar algo cômico nela também. E também tragédia na comédia. Mas é cômico e trágico porque é incrível como o medo domina a mente das pessoas, domina o comportamento. Então, essa mulher vai passar a pegar no pé do marido, ela vai passar a se sentir insegura diante de outras mulheres, vai começar a se comparar com outras mulheres, vai começar a mexer no celular do marido, e daqui a pouquinho eles estão com uma crise instalada no casamento. Porque o medo chegou ali. E isso pode ser falado de qualquer área da vida. Você pode ter medo, por exemplo, de pobreza. Muitos ricos têm medo de pobreza. Muitos ricos têm medo de ficar pobre e por isso eles não se satisfazem com a quantidade de dinheiro que têm. Eles querem angariar cada vez mais dinheiro. Eu me lembro de uma entrevista que o humorista Renato Aragão deu há muitos, muitos anos. Isso deve fazer mais de 30 anos, quando ele estava no auge, né, da sua fama. Ele tinha uma mansão e ele abriu a sua mansão para um repórter de fotografar, entrevistar e tal, como artistas muitas vezes costumam fazer. E aí saiu na revista as fotos da mansão do Renato Aragão. E eu nunca me esqueço de uma pergunta que o repórter fez ao humorista. Ele perguntou: "Qual o seu maior medo? Você tem medo de quê?" E o Renato Aragão respondeu dizendo assim: "De voltar a ser pobre." Ele estava numa mansão, no auge da sua fama.
um ricaço, mas não tinha ainda perdido o medo de ficar pobre. E assim são muitos ricos, muitos. Assim como muitas pessoas têm medo, por exemplo, agora o medo do coronavírus, outros estão com medo de perder o emprego, medo de ficar sozinho, de não se casar, medo de uma doença. A minha mãe teve essa doença, meu pai teve essa doença, o médico falou que é mais provável que eu tenha também. Medo que o filho vai se desviar pelo mau caminho, né? A pessoa tem medo, então o que acontece com o medo? O medo é uma iniquidade, o medo é uma espécie de pecado. Eu falo agora com respeito à fé, porque o medo é o oposto da fé. Se a fé, por um lado, é a certeza de que coisas boas, de que a palavra de Deus vai se cumprir na minha vida, o medo é o oposto. É a certeza de que algo ruim vai acontecer. Então, o medo é o oposto da fé. Por isso, Deus nos deu a fé, para que nós não viéssemos nos curvar diante do medo. Então, o medo ele é um pecado porque ele duvida, ele coloca o ponto de interrogação sobre onde Deus já colocou um ponto final. Esse é o grande problema do medo. Incluindo muitas pessoas da fé, que se dizem da fé, quando vão observar suas condutas, quando vão observar como têm agido no dia a dia, elas vão perceber que elas têm agido mais pelo medo do que pela fé. Porque quando você age pela fé, você tem que crer no que está escrito e viver na seguinte certeza: o amanhã pertence a Deus. O amanhã pertence a Deus. Eu não sei o que amanhã acontecerá, o que o amanhã trará. Jesus falou sobre isso. Basta a cada dia o seu próprio mal. Eu já tenho coisa suficiente para me preocupar com hoje. Como é que eu vou lidar com a preocupação do dia que ainda não chegou? Então ele nos ensinou a não viver na ansiedade, a buscar primeiro o reino de Deus, fazer o que agrada a ele, o que é justo diante dele, e crer que o mais ele vai acrescentar, ele vai cooperar conosco. Então eu tenho que ter essa fé. Se eu não tenho essa fé, então eu vou ficar preocupado com amanhã, eu vou preocupar com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir, como eu vou pagar as coisas. Então eu vou viver naquele medo, naquela constante ansiedade. A constante ansiedade do que pode ou que não pode acontecer na minha vida. Então isso não é forma de viver. Para você vencer o medo, você tem que se aproximar do autor da fé, do autor da coragem, que é Deus. Em Deus não há medo. Em Deus não há temor algum. Em Deus há segurança, a paz, a certeza, garantia. Nós estamos no esconderijo do Altíssimo. Em Deus nós descansamos. Mas para você ter esse relacionamento com Ele, você tem que buscar. Você tem que se alimentar das palavras dele, que nos enchem de fé, de certeza. Se eu for ficar bebendo das informações deste mundo, por exemplo, se eu for abrir aqui agora os noticiários e for ler mesmo, mergulhar nos noticiários e ouvir tudo que estão falando, você vai ver, você sabe, qualquer noticiário, mais de 90% das notícias são más, são ruins, porque notícia boa não dá ibope. Então, eles têm que promover notícias ruins. Então, se eu for abrir um noticiário, vou me encher de informações sobre morte, aumento de preço, desemprego, porque o governo está fazendo isso, deixando de fazer aquilo, e porque a previsão é aquela, e o estudo tal. Meu Deus do céu. Tem gente que acorda bem, ela acorda 6 da manhã e antes das 7 ela já está com depressão porque ela se encheu das notícias. Antes das 7 ela já perdeu o vigor que ela recuperou a noite toda no sono. Ela já perdeu a força. Porque ela está cheia de palavras de morte. Então, muitos que vivem com medo, vivem porque estão se enchendo de palavras de dúvida, de temor, e não de palavras de fé. Então eu entendo, pela palavra de Deus,
que a fé vem pelo ouvir a palavra dele, assim como o medo vem pelo ouvir a palavra de dúvida, as palavras deste mundo. E como eu não sou burro, então eu procuro encher a minha mente das palavras de Deus, para assim vencer todos os medos. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!